Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo, a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui juntos, reunidos no santo nome dEle, para tão somente ouvirmos a sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também damos boas-vindas à nossa irmã Beatriz, que está por primeira vez aqui conosco, né? No culto presencial, sempre é lida aqui o nome dela, sempre está através da internet conosco, e hoje está aqui pessoalmente. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. Nós estamos falando sobre o tema, o terceiro êxodo. É uma mensagem muito reveladora. É um tema que nos ajuda a entender o momento e o tempo em que nós estamos. Porque se nós entendermos o tempo em que nós estamos, fica melhor para sabermos como sairmos das dificuldades, como enfrentarmos as dificuldades, e olhamos ainda pelos exemplos lá de trás, como que cada um daqueles nossos irmãos venceram os problemas, as dificuldades na trajetória durante o deserto, até adentrarem a terra prometida. Isso é o natural que tipifica o espiritual. Então nós podemos olhar no natural e ver o que está acontecendo no espiritual e tomar as decisões corretas, para que assim o fardo da caminhada, né, para adentrar a terra prometida do novo corpo, porque no espiritual nós já sabemos que já estamos lá dentro da terra prometida, mas precisamos herdar ainda o nosso corpo imortal e glorificado, que está lá na transformação, que é a transformação deste corpo mortal, na qual ele transformará de um corpo mortal para um imortal, né? Aquele que não haverá mais dificuldades, problemas, não haverá mais, né, todas as dificuldades que temos neste corpo ainda terreno. Como está ali em 1 Coríntios 15, 51, 52, há uma promessa de uma transformação. Ante a última trombeta, nós sabemos qual é a última trombeta. A voz do sétimo anjo é a última trombeta, a mensagem que estamos ouvindo. Esta é a última trombeta. Então, quando tocasse essa trombeta, os mortos ressuscitariam e os que estiverem vivos seriam transformados. Então, aí nós podemos, né, dizer, tragada foi a morte na vitória. Né? E podemos desafiar, onde está a morte, o teu aguilhão. Né? Tudo isso é uma transformação que acontece em nosso corpo, no espiritual, e logo se materializa também no natural. Nós vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 4 em diante, que nos diz da seguinte maneira, nos fala sobre a graça. Quando nós falamos sobre esta trajetória, quem adentrou a terra prometida é aqueles por boas obras? É aqueles que lutaram para conquistar isso, lutaram para... Não. Porque ao herdar na terra prometida, nós sabemos que é tudo predestinação. Se Deus sabia quantos sebos, né, teria uma mosca, quanto ela criaria, quantas vezes ela piscaria, então Deus não sabia quem ia ficar no meio do caminho? Ele sabia de todas as coisas. Mediante ele foi dando as provas, dificuldade, aqueles que foram se manifestando. Isso que é Deuteronômio 6 ou 8 que fala, né, que eles peregrinaram 40 anos, provando, para ver se eles guardariam ou não. Mas Deus desde de antemão sabia quem guardaria ou não. Quem possuiria a terra prometida, Deus já sabia. Não tem nada, não era nenhuma novidade para nós. Porém, contudo, Ele nos deu, né, a maneira de tomarmos as decisões por nós mesmos. Não de possuir, mas de você chegar de uma forma ou de outra. Existe a perfeita e a permissiva, mas ambas levam ao mesmo lugar. A permissiva tem problema e a perfeita não tem. E se tiver, Deus vai estar ali, conosco. Na permissiva nós vamos pagando, tendo que pagar, temos que sofrer, sofremos aqui, sofremos ali. Esta é a permissiva vontade, mas na perfeita não. Deus sempre vai estar ali nos guardando. Mas o objetivo sempre é o mesmo. Porque Jesus Cristo, ele disse que ninguém as arrebataria as ovelhas de sua mão. Isso o que é? É presciência, predestinação. Então, quando nós falamos sobre a graça, olhamos aqui Efésios capítulo 2, versículo 4,
que diz em diante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros e as abundantes riquezas da sua graça e pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, não é daquele que quer, daquele que corre, mas daquele que foi predestinado, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nos aproximamos da tua presença, ó Deus bendito, porque cada um já tem preparado os corações diante da tua presença para ouvir a sua voz, rogando o perdão dos seus pecados, mas aqui unanimemente juntos, em um só desejo, em uma só oração, nos colocamos em tuas mãos, nos entregamos, ó Pai, para que tu possa nos purificar, nos limpar, nos embranquecer, no teu sangue foi vertido ali na cruz do Calvário, para que limpos possamos ser merecedores das tuas bênçãos, possamos adentrar aos santos dos santos e assim colocar a mão dentro daquela panela dourada e tomar a porção que cada um de nós como indivíduos temos necessidade nesta noite. Pai, ajuda-nos em todas as nossas fraquezas e nossas dificuldades. Abra a tua palavra para cada um de nós e que tu possas partilhar o pão da vida que tanto nós necessitamos, que é a tua palavra, ó Pai, para nos dar alento, para nos dar força, todas as vitaminas que temos necessidade para estarmos com o nosso espírito forte, ó Deus bendito, aleluia, na tua presença, ó Pai, com uma fé abundante, uma fé reluzente, para que possa resplandecer a todas as pessoas e eles possam olhar e sentir algo diferente. Mas por que é desta forma? Eu lembro daquela fonte, mas por que fonte do borbulhante? É porque eu gosto de beber de ti? Não. É porque os animais vêm aqui e bebem de ti? Não. Então por quê? É porque existe uma força de dentro que empurrava aquela fonte para fora. Tem que haver algo aí dentro de cada um de nós para que empurre isto para fora, para que possa empurrar a graça, a misericórdia, o amor para com as pessoas, porque o mundo está carente disso, de graça, o mundo está carente de misericórdia. Aleluia, ajuda-nos, ó Pai, a sermos esses pequenos Messias que tu nos disse através da tua palavra que nós somos, possamos refletir a tua graça e a tua misericórdia nesta terra, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que possas curar o enfermo, libertar o cativo. É a nossa oração e os nossos pedidos. Abençoa os nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet, diversos lugares do nosso país. Derrame sobre suas vidas, sobre suas famílias, toda a porção que eles tenham necessidade. Essa é a nossa oração e o nosso pedido nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Ó, que dia glorioso! Vivendo, ele me amou, morrendo, ele me salvou. Cante com toda a sua alma, seu coração. Quando o céu se encheu de seus louvores, um dia quando o pecado foi tão negro como nunca, veio Jesus pra nascer de uma virgem e habitou entre os homens, pois meu exemplo ele é. O véu se fez carne, entre nós a luz brilhou.
Calvário. Um dia o crucificaram para morrer no madeiro, sofrendo em angústia, desprezo e rejeição, suportando os meus pecados, pois meu Redentor Ele é. Mãos que curam nações, estendidas numa cruz, foram pegadas por mim, vivendo me amou, morrendo Ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Um dia eu subirei ao glorioso dia, ao glorioso dia. Um dia a sepultura não pôde mais escondê-lo. Um dia a pedra da entrada se abriu. Então ele ressurgiu e triunfou sobre a morte. E agora ele vive eternamente, meu Senhor. O sepulcro não conteve, a morte não impediu de meu Senhor ressuscitar, vivendo me amou, morrendo Ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Um dia eu subirei ao glorioso dia, ao glorioso dia, ao glorioso dia. Um dia eu subirei ao encontro do Rei. Um dia o céu brilhará com sua glória, e neste dia verei meu amado Jesus, o meu Salvador, vivendo me amou, morrendo Ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Um dia eu subirei ao glorioso dia, ao glorioso dia. Vivendo me amou, morrendo Ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Um dia eu subirei ao glorioso dia,
glorioso dia. Glória a Deus. Quando nós olhamos para a palavra hoje, do dia que nós estamos vivendo, nós vemos um paralelismo. Um paralelismo de como Deus trabalha, como Deus opera. E o maior de todos os paralelismos hoje, é entender onde Lucas 17:30 se manifestou. O maior de todos é entender. Quando você começa a entender onde houve esta manifestação de Lucas 17:30, então seus olhos espirituais começam a ser abertos para as demais coisas, como a trajetória no Egito. Porque Lucas 17:30, correlacionando a trajetória no Egito, ali nós vimos, no tempo de Deus libertar o povo do Egito, estamos falando sobre o terceiro êxodo, nós vemos Deus manifestando de três formas. Deus manifestando de três formas. Era Deus na nuvem durante o dia, era Deus na coluna de fogo durante a noite, e era Deus no profeta andando e guiando o povo. Deus lá. A saída do povo do Egito foi isso. Quando Deus disse para Moisés, ele disse: ouvi atentamente o clamor do meu povo, então desci para libertá-los. Quando Deus disse para Moisés que separasse Arão, para que Arão fosse por profeta ao povo, e Moisés fosse o que para Arão? Deus. Moisés era Deus para Arão. Arão era profeta para o povo. Nós vemos Deus no profeta, em Moisés. Nós vemos Deus na nuvem durante o dia. Nós vemos Deus na coluna de fogo. Deus se manifestou em 55, na coluna de fogo, em Houston, no Texas, sobre a cabeça do profeta, vindicando o ministério do profeta desse tempo final. Vindicando. Ali nós vimos a coluna de fogo. Depois, em 63, Deus novamente desceu. Ali em 63. A nuvem. 28 de fevereiro de 63. Descida do anjo forte, aparição da nuvem. Que nuvem é esta? Nascer do sol, o profeta vem, parágrafo 5 ao 11, ele diz: olha, os cientistas vieram me perguntar, mas eu não disse nada para eles, mas para vocês eu digo. É Cristo. Mensagem de Deus é o seu próprio intérprete. Eu estava tomando aqui a referência, do 59 em diante, Deus é seu próprio intérprete, de 64, Ele começa a mostrar sobre aquele Elohim que esteve com Abraão ali. Por diversas vezes ele disse, era Deus ali. Deus homem. Por isso que quando alguns naqueles dias do profeta pegaram isso e levaram e começaram a soltar que o irmão Branham era Jesus Cristo. E uma certa feita ele até disse em uma mensagem que aquela pessoa tinha dito isso porque tinha pegado um espírito. William Branham nunca foi Jesus Cristo. Não é isso que nós pregamos. Porque ele foi um redimido. Ele precisou nascer de uma união de um homem e uma mulher. Ele precisou passar pela mesma graça do Senhor Jesus Cristo. A misericórdia. Mas aí onde tem algo especial que está correlacionado à vinda do Senhor, porque a primeira vinda, Deus teve que tomar um corpo, criar um corpo porque ele tinha que morrer. A segunda vinda, ele não tem que morrer mais, por pecado algum, correto? A vinda dele teria que se manifestar apenas. Se manifestar apenas. É quando é a dificuldade das pessoas entenderem a vinda do Senhor, porque esperam um corpo físico, mas não tem como ser um corpo físico, porque um corpo físico não pode casar com um corpo igreja. Um corpo físico, vou repetir isso,
Um corpo físico não pode casar com um corpo igreja. A única forma do corpo igreja casar com outro corpo seria o corpo palavra. O corpo palavra. Então a união invisível da noiva com o noivo, com Cristo, se dá através da palavra se unir com o eleito. E para que haja esta união, ele tem que vir. Então ele veio, desceu, se manifestou em um véu de carne. Isso é, sem dúvida alguma. Ele usou o véu de carne e trouxe muitas vindicações sobre isso. Mostrou o nome dele no pico. 7 nomes, até nessa citação que eu digo aqui, para vocês, Deus é o seu próprio intérprete, dos 59 em diante, vocês vão ver ele falando sobre o nome. No tempo do profeta havia um missionário, um grande pregador, de grande renome a nível mundial, que foi Billy Graham, e que ele tinha algo especial no nome. Billy Graham, 3 letras, H-A-M, porém, o nome dele só era 6 letras. Aí aqui nessa mensagem, Deus é seu próprio intérprete, o profeta vem e mostra que Abraham são 7, não pode ser 6. Então ele vem e mostra que o nome estaria relacionado a isso. Há algo de especial em um nome com 7 letras e que contém Ram. A dificuldade das pessoas é, quando não recebem esta revelação, começam a variar nas suas mentes e digam assim que não é isso, que é aquilo, aquilo outro. Irmãos, apenas leia a palavra. A palavra diz que há algo especial, e ele diz assim, não deixe que ninguém diga que não tem especial no Ram, porque tem. Está escrito isso na mensagem, eu li isso aqui. Então, quando nós olhamos para o que real da coisa, Deus vindicou o nome do profeta. Conta quantos picos tem ali, quantas letras tem o seu nome. Por que o profeta falou isso? Ele estava apenas brincando com o profeta? Olha a seriedade, 7 picos, 7 letras. Por que o anjo ligou ao nome dele ainda? Quantas letras tem o seu nome? Ah, só porque o seu nome tem 7 letras, tem 7 picos lá? Se não tinha nada a ver, por que o anjo disse para ele, junto, ligar isso? Quando nós tomamos a mensagem, o desvelar de Deus, o profeta disse que as pessoas tropeçam no véu. A dificuldade das pessoas foram porque tropeçaram em um véu. Os gregos queriam ver um Deus, chegaram lá, viram um homem, que dormia, comia. Eles não enxergaram o que estava além daquele véu de carne. Por isso, quando na escola tivemos, há uns 15 dias, 20 dias atrás, tivemos uma escola mostrando duas fases no ministério do profeta, porque até 63, pouquinho antes ali, era o profeta da 7ª era. De 63 em diante, não era mais o profeta da 7ª era. Era o próprio Cristo que havia descido, teve que se incorporar para poder falar. Por isso que ele diz, eu não tenho nada a ver com o que é dito. Quando era o profeta, ele havia pregado sobre os selos, mas quando Jesus Cristo desceu e foi abrir realmente os selos, ele diz, olha, aquilo que eu havia pregado era o que eu havia estudado nos livros. Está lá no livro dos selos. Estão me entendendo? Então houve duas fases no ministério de um homem. E é inegável. É inegável, por quê? Porque o ministério foi confirmado em palavras, em sinais, em prodígios. Foi confirmado o ministério. E também houve uma míngua no ministério. Por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Assim como houve uma míngua quando saíram do deserto, saíram do Egito, 2 milhões,
Quantos daqueles 2 milhões que saíram adentrou na terra prometida? Apenas 2. Não é nem 1%. Não é nem 1%. Fosse 1%, tinha que ser 2 mil. De 2 milhões tinha que ser 2 mil. Mas você vê como que o negócio é fino, no tocante à revelação. O que cabe a cada um de nós, eu sempre me coloco da seguinte forma: se eu não me entendi isso, eu me calo. Eu não me lanço contra aquilo. Fico quietinho apenas. Que tem algo especial no nome do profeta, isso tem. Se você não crê, amém, Deus abençoe. Até a revelação ela é individual. Se você toma a mensagem, ou o único lugar de adoração provido por Deus, toma Êxodo 23, 20. Êxodo 23, 20, o que é que fala? O lugar onde eu pôr o meu nome, e o anjo irá diante de mim. Então vejam só, não tem, é inegável, e ali Êxodo 23, 20 diz, porque o meu nome está nele. Quem foi aquele que foi? Então, tem uma coligação, está ligado a isso. Agora, é revelação. É revelação. Se a pessoa não entende dessa forma, eu respeito. O que eu não posso é que a pessoa venha e diga para mim que eu esteja errado. Porque quem mostrou isso para mim não foi homem algum. Foi através de ler a própria palavra. A palavra revelou isso para mim. Então há uma grande diferença. Quando falava daquela sementinha, a parábola do semeador, se você não prestar atenção, se cumpre aí. Porque o semeador veio semear. Mas algumas sementes caiu no meio do caminho, e o que aconteceu? As aves dos céus vieram e comeram a semente. Então você recebe a semente palavra, e vem alguém ali e tira a semente palavra dentro de você. Por quê? Porque você é fraco da sua mente. Na verdade, a palavra ela não desceu em terra boa. Ela ficou na superfície, na beira do caminho. A parábola diz que foi na beira do caminho. E por ficar na beira do caminho, o que aconteceu? As aves do céu vieram e comeram. Ah, o outro não foi na beira do caminho, mas o que aconteceu? Caiu em meio de pedregais, um coração duro, coração difícil, aonde a semente não pode, até lá, quando chove a água cai ali, enreda, faz uma pocinha de água, naquele pouquinho de terra na pedra, mas ela não pode se aprofundar, então tem mais pedra do que terra. Aí vem o sol, as dificuldades da vida e a queima. Está acontecendo isso hoje. A revelação, a palavra, naquela terra que caiu ali no meio dos pedregais, as outras caíram em terra, cresceu, mas estava cheio de espinho, que são os afãs da vida. O trabalho sufoca a palavra, o desejo da carne sufoca a palavra, o seu eu sufoca a palavra, o seu gênio sufoca a palavra. Os afãs do mundo. Mas havia uma promessa que a semente também cairia numa terra boa. Que é colocado o nome como uma boa terra. E aí esta boa terra é dividida em 3 partes. Isso todos nós conhecemos, mas precisamos entender isso. E a boa terra, ela é dividida em 3 partes. Quais são essas partes? 30, 60 e 100 por 1. Vai ver aquele, por isso que o profeta diz, se Deus te chamou para andar apenas 1 polegada, caminhe essa polegada. Você está me entendendo, irmãos? Se Deus chamou você a entender, a crer, apenas uma partículazinha, creia de todo o seu coração, segure aquilo, não deixe nenhuma ave do céu descer e cavucar esta sementinha aí nessa terra, para tirar e comer ela. Você tem que cuidar disso. Guarde o que tens, para que não venha ninguém e roube de ti. Apocalipse, nós falamos sobre isso há uns tempos atrás.
Guarde o que tem para que não perca a sua coroa. Nós precisamos entender essas coisas, irmãos. Então vai ter uns que vai produzir um pouquinho, é só aquilo, mas ele vai estar produzindo 100% daquilo que Deus o chamou. Se Deus chamou você para produzir 30 por 1, e você produziu 30 por 1, você está produzindo 100% do que Deus escolheu para você produzir. Se Deus chamou você para produzir 60, e você produzir os 60, você vai estar produzindo 100% daquilo que Deus chamou você. Vocês estão me entendendo? Agora, se Deus chamou você para produzir o 100 por 1, você vai produzir o 100 por 1. Se você estiver produzindo 100 por 1, você vai estar produzindo 100%. Mas se Deus chamou você para produzir 100 por 1, e você produz só 30, você vai ser pedido conta disso. Se Deus chamou você a produzir 60, você produz só 30. Você vai ser cobrado disso. Você está produzindo só 50% daquilo que Deus chamou você para produzir. Isso tudo, irmão, nós precisamos entender que nós precisamos ver o que nós vamos fazer com a revelação. O que nós estamos fazendo com a revelação? Você vem, escuta a palavra no culto, você vem, lê uma mensagem, escuta a voz do profeta, a tua alma enche de alegria. Aí quando chega ali na frente, vem o outro lá e tira aquilo tudo de você. Eu já não creio mais nada. O diabo vai lá e trabalha na sua mente, coloca uma dúvida. Mas será que é isso mesmo? Aí você começa a titubear. Se nós somos semente real de Abraão, nós não titubeamos, porque Abraão não titubeou. Abraão esperou a promessa 25 anos. Você não é capaz de esperar 10 minutos, você já fica agoniado. Então, irmãos, nós precisamos entender isso para que nós possamos crescer em fé, entendendo a nossa posição, entendendo o nosso posicionamento, aonde Deus está te chamando você, o que Deus quer. Se você não entender o que Deus quer de você, você quer que o pastor fale o que Deus quer de você. O pastor não vai falar para você o que Deus quer de você, porque ele não sabe. Ele sabe o que Deus chamou a ele para fazer, e ele vai fazer. O profeta era diferente de um ministério pastoral. O profeta, ele conversava com você, ele sabia o que você estava precisando. O profeta sabia. Deus deu um dom para ele para isso. Então vejam aqui, irmãos, dentro dessa mensagem, o terceiro êxodo, nós vemos aqui que um paralelismo lá é o paralelismo aqui. Nós vimos que quando eles saíram do deserto, peregrinaram e tudo, mas antes deles ir para o deserto, o que aconteceu? Eles tiveram um momento de... Eles tiveram no auge do Egito, eles tiveram uma grande posição. Antes de se tornarem escravos, eles tiveram um auge na posição no Egito. Qual foi o auge que Deus colocou eles? Lá, quando veio a fome sobre todo o mundo, só tinha comida na onde? No Egito. E quem estava cuidando disso? Um hebreu, José. Onde não havia comida lá para eles, eles tiveram que ir para o Egito. E lá tinha um faraó que conhecia José, porque o faraó, ele tinha sonhado. José foi e revelou para ele o sonho, livrou a morte de toda aquela nação egípcia. Por quê? Porque eles produziram, trabalharam, produziram dobrado, né? E guardaram, estocaram. Então quando veio a fome dos 7 anos de fome, eles tinham estocado, porque Deus havia provido através de quem? De José, a revelação, que representava Cristo, correto? Os hebreus, quando José mandou, vem para cá, a família de José, o pai, veio para lá, os seus irmãos, comeram, ali tinha fartura, e o faraó que estava ali, conhecia José, sabia quem é a família de José, cuidava bem, mas aquele faraó morreu. Eles haviam saído da terra deles. Depois dos 7 anos,
voltou ao normal. O que fizeram? Eles continuaram lá. Eles não queriam mais voltar. O profeta disse que Deus havia dado uma promessa para eles, que abençoaria eles enquanto eles estivessem na sua terra. Então, do auge que eles tiveram, daqui um pouco eles passaram a ser o quê? Escravos. 400 anos de escravidão. Olha o tempo que eles permaneceram. 400 anos. No 119 aqui, o profeta diz assim, houve um faraó que se levantou que não conhecera José. Não conhecia os feitos de José. E aquele foi o princípio do princípio. Aquele foi o princípio do êxodo. E quando essa coisa começa a se formar, sobre um poder político começa a se formar, Deus começa a se aprontar. A iniquidade dos amorreus estava completa. O tempo que ele prometeu a Abraão estava cumprido. E o tempo de libertação estava próximo. E Deus permitiu que um faraó se levantasse, que não conhecera José, e Ramsés nasceu. E logo depois de Sete, veio Ramsés. E Ramsés foi aquele que não conhecera as bênçãos de José. E ele não sabia o que era o lado espiritual. Ele era só um gênio político, que pôde tomar a Etiópia e todos os demais países sob o poder militar. Isso era tudo que ele sabia, era o poder militar. Acho que se algum homem fosse espiritual, poderia ver o que está acontecendo agora. Quando o profeta pregou isso aqui, estava acontecendo um problema nos Estados Unidos. Um levantar sobre a segregação. E que naquela época ainda era muito forte, os brancos com os pretos, eles não se misturavam. Havia uma segregação muito forte ali. Mesmo que a escravidão já tinha sido abolida. Mas havia uma segregação muito forte ali. Então veja, acho que se algum homem fosse espiritual, poderia ver o que está acontecendo agora. Estamos obtendo um faraó que não conhece liberdade de religião. Quando o nosso presidente assumiu o seu ofício, ele se recusou a jurar a isso, que cria em liberdade de religião. Que me dizem de outro dia, quando tivemos essa questão da segregação no sul, quando um tal governador de Alabama, gostaria de poder falar a este ministro, Martin Luther King, tem a história dele. Como pode esse homem ser um líder e conduzindo o seu povo a uma armadilha mortal? Se aquelas pessoas fossem escravas, eu estaria lá, sem meu paletó, defendendo aquelas pessoas. Elas não são escravas, elas são cidadãs da nação. E a questão de ir à escola não estava sendo privado do cidadão americano, ser cidadão americano. Eles tinham seus direitos. Olha o que o profeta narra aqui. Aquelas pessoas se têm um coração duro e não sabem estas coisas, não se podem inserir coisas espirituais à força nas pessoas. O que é socado ali com poderes políticos, elas tendem a aceitar isso, nasceram de novo. Então elas verão estas coisas. O que estava acontecendo ali, irmãos, era a mesma coisa que acontece hoje aqui no nosso país. A minoria que pensa e quer ter a sua liberdade, querem que as pessoas aceitem isso de todas as formas. Continua sendo um espírito, porque essas pessoas de cores aqui tinham escolas melhores do que as das brancas. Elas tinham escolas melhores do que as pessoas brancas. O profeta vai falar aqui na frente. Elas tinham coisas melhores, mas o que elas queriam? Elas queriam se misturar, elas queriam empurrar de goela abaixo o outro que ele tinha que aceitar. Não acontece isso no nosso país? Os assim serem diferentes querem que as pessoas engulam
de goela abaixo. E é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Não muda. Ele diz assim, mas este homem, se eu pudesse falar com ele, conduzindo essas pessoas preciosas sob o nome de religião, a uma armadilha mortal, onde ele vai matar milhões delas, elas só entendem o lado natural. Este homem, o irmão de Cor, quando aquela grande rebelião veio em Lusiana, eu estava lá na época, quando houve um ministro de Cor, precioso e velho irmão, que se levantou lá e perguntou à milícia, eu poderia falar com eles? Eles são o meu povo. E este velho ministro se levantou ali e disse, quero dizer esta manhã que nunca me envergonhei da minha cor, meu Criador me fez o que sou. É assim que ele quer que ele permaneça. É assim que ele quer que todo homem permaneça. Ele faz flores brancas, flores azuis, todas as cores de flores. Não misture suas espécies. Não as cruze. Você se põe contra a natureza. Ele disse, nunca me envergonhei da minha cor. Até esta manhã, disse, quando viu o meu povo se levantar e fazer as coisas que estão fazendo agora. Ele disse, isto me deixa envergonhado deles. Deus abençoe aquela voz. Ele disse, vocês só vão causar problemas. Disse, vejam as escolas aqui. Se não tivéssemos escola, disse, seria diferente. Mas que tem as melhores escolas aqui em Lusiana? Quem tem as melhores escolas aqui em Lusiana? Diz, tomemos, por exemplo, nossa cidade de Shreveport. Diz, há uma escola branca ali. É uma escola velha. Quando fala escola branca, era para as pessoas brancas, crianças brancas. Há uma escola ali, uma escola branca ali. É uma coisa velha. Eles construíram outra para nós. Eles não têm nenhum instrumento, um brinquedo para as crianças. Nós temos um pátio cheio. Quer dizer, a escola para os irmãos de cor tinha instrumento, tinha brinquedo, tinha tudo. Mas eles estavam brigando, por quê? Porque eles queriam lá, entrar na escolinha velha. Eles construíram uma outra para nós. Eles não têm nenhum instrumento, um brinquedo para as crianças. Nós temos um pátio cheio. E além disso, construíram para nós uma grande, vasta piscina de mármore para os nossos filhos. Temos os melhores professores que se pode obter. Diz, por que vocês querem ir lá, quando temos um melhor aqui? O que há com vocês? Ele diz. E aquelas pessoas, elas abafaram a voz. Aí está, veja, inspiração errada. Inspiração errada. Todos somos um e tudo aquela coisa. Pode ser, pode parecer que é certo, mas era uma inspiração errada. Nunca, irmãos, no tempo de todos esses anos para trás, vocês podem ver, nunca a religião foi tão influenciada politicamente como foi agora. Está sendo. Como a política, o lado de Deus e o lado do diabo. Deus não tem nada a ver com política, nem de um lado nem de outro. Mas empurraram isso na mente das pessoas. E as pessoas olham para o lado política e veem, esse é o lado de Deus e esse aqui é o lado do diabo. Não sabendo que o lado que vai entregar a besta qual que é o bendito justo que eles sempre pensam que é do diabo. Então vejam só, irmãos. Se aquelas pessoas, olha só, o que o profeta diz aqui, se aquelas pessoas fossem escravas, ele disse aqui no parágrafo anterior, ele seria o primeiro a ir lá lutar contra as pessoas, para que elas fossem livres, mas elas não eram escravas. Se aquelas pessoas fossem escravas, elas são meus irmãos e irmãs. Se fossem escravas, eu diria, unamo-nos a elas. Vamos fazer uma passeata e protestemos esta coisa. Elas não são escravas. Elas são cidadãs com os mesmos direitos de que qualquer outra pessoa tem. É só um monte de inspiração
vindo do inferno. E olha o que eles estavam querendo. O que era? Simplesmente que não houvesse segregação e que estivesse tudo misturado. Eu fico com o que o profeta disse aqui. Olha as intenções. Era uma intenção errada. Vinda da onde? Do inferno. É só um monte de inspiração vindo do inferno para fazer que 1 milhão delas sejam mortas. Elas começam uma revolução, certamente que não está certo. Homens e mulheres têm seus próprios direitos. Nossos irmãos de cor, nossos japoneses, os amarelos, os brancos, os negros, os que sejam. Não há diferença na cor de um Deus. Todos viemos de um homem, Adão, mas se Deus nos separou e nos tornou de diversas cores, permaneçamos assim. Amém. Se eu fosse um homem amarelo, eu ia querer permanecer Se eu fosse um homem amarelo, eu ia querer permanecer japonês ou chinês. Se fosse um homem de cor, eu ia querer permanecer assim. Deus me fez assim. Francamente, há muito respeito, a respeito da raça negra que a raça branca devia ter. Eles não têm preocupação. Eles são mais espirituais. Há 1000 coisas acerca deles que o homem branco não consegue nem chegar perto. Deus os fez assim. Para você conseguir um coral de pessoas brancas, dá trabalho. Agora você junta 3 de cor, meu irmão, sai coisa ali tremenda. Eles têm um dom. Deus os fez assim. Quem poderia chegar a cantar melhor que um coral de negros? Onde você poderia encontrar vozes? Já os vi chegarem das terras lá, sem saber qual era a mão direita e a esquerda, 30, 40 tribos diferentes deles, e eles cantam a tal ponto que os mestres ficavam ali e diziam, simplesmente não consigo chegar perto. Ele treinou corais por anos, e estará uma oitava mais alta ou mais baixa e tudo mais. Disse, escutem isso perfeitamente, mesmo em línguas diferentes, eles são dotados. Mas veja, toda esta coisa tende a acontecer, tudo por causa de um político que vocês elegeram com suas máquinas fraudulentas. Lá já tinha isso. Por isso que aboliram. E o outro dia, quando esse governador se pôs de pé ali, jurado, e eleito nesse ofício pelo povo, e a questão da segregação, conforme a Constituição que cada estado pode acatar o seu próprio pensamento sobre isso, ele não se importou, mas leu a Constituição e disse, agora, a escola é a favor de segregação. Eles têm uma escola lá, e só 2 crianças de cor queriam entrar naquela escola, quando tem sua própria faculdade, mas ele se pôs de pé e disse o quê? Ele até mesmo leu a Constituição. Então, quando voltar a este companheiro, que temos aqui, que não conhece José, liberdade, esforçando-se por obter esses votos dos de cor, e não sabendo que foi um partido republicano que os libertou para começar, vendendo seu direito de primogenitura, a tal coisa como essa, para conduzi-los a uma armadilha mortal, para mostrar que todo sistema feito pelo homem tem de cair. Todo sistema feito pelo homem tem de cair. Exatamente. E o senhor Kennedy nacionalizou aquela guarda, enviou aqueles homens diretamente de volta em oposição, e a seus próprios pais ali de pé, sob a Constituição. Isso desobedeceu a Constituição novamente. Disseram, nós não lutaremos, não senhor. E disse, espero que a nação possa verificar que não estamos mais vivendo sob democracia, mas sob ditadura militar.
Vocês conhecem o velho ditado? Uma vez, um democrata sulista, sempre, não sei agora, certamente um homem terá senso suficiente para despertar a algo. Estão vendo? Deixe essas preciosas pessoas de cor em paz, não as matem lá. Como aquele sujeito que atirou pelas costas naquele irmão, a outra noite, com aquela arma, seus filhinhos e esposa na casa. Não me importa quem ele seja, isso é degradante, é desprezível. Sim, Senhor, gostaria de ser o juiz nesse caso uma vez. Atirou naquele homem, chegando em casa para sua esposa e filhos. Ele é um cidadão, tem direito de defender o que acha que é certo. Um bom homem. A foto na revista Life, aquele garotinho chorando por seu papai, e algum renegado lá atirou nele pelas costas, de emboscada. É isso que vocês obtêm quando rejeita Cristo. Isto mesmo. É a isso que a nação inteira chegou. Tudo sobre política. É tamanha vergonha, mas é isso que queríamos. Nós provamos isso nesta eleição. Meu filhinho me disse esta manhã: papai, os peregrinos, quando vieram para cá, todos pertenciam a esta certa denominação de igreja? Todos eles eram? Disse, eles vestiam grandes casacos? Eu disse, não, querido, eles vieram aqui em busca de liberdade de religião. Foi para isso que vieram aqui, para sair de sob tal coisa assim. Está vendo aonde chegou agora? Mostra que todos esses reinos têm de cair. Tenho de me apressar. Uma coisinha é minha oração, que esse irmão Martin Luther King certamente desperte logo. Ele ama seu povo, não há dúvida, mas se ele tão somente vir onde sua inspiração, que bem faria se você fosse à escola, 1 milhão de vocês jazendo lá mortos, não seria só ir à escola da mesma maneira? Agora, por fome, se fosse por alguma outra coisa, escravos, o homem seria um mártir ao dar a vida por tal causa, uma causa digna, e essa seria uma causa digna, mas só para ir à escola, eu não entendo. Está vendo? Não acho que o Espírito Santo esteja concordando com ele, de modo algum nisso. Deixou as pessoas todas exaltadas num monte de sensacionalismo. Veja, do mesmo modo que Hitler fez na Alemanha, conduziu-os direto a uma armadilha mortal, aqueles preciosos alemães, e eles jazeram aos bilhões ou milhões empilhados lá em cinza uns dos outros. Estava lendo uma reportagem, Hitler tinha sangue judeu nele. Hitler descendia dos judeus. Essa é exatamente a mesma coisa. E lembre-se, estou na fita. Vocês verão isto. Talvez depois que eu haja partido, é exatamente isso que vai acontecer. Essas preciosas pessoas morrerão ali como moscas. Começa uma revolução, tanto morrerão ali. Começa uma revolução, tanto brancos quanto negros lutarão novamente e morrerão como moscas. E o que se tem quando tudo termina? Um monte de gente morta. Mas levantou-se um faraó que não conhecera José. A mesma coisa hoje. Um homem se levantou e prestou juramento na Casa Branca, que se recusou a prestar esse juramento. Não prestará seu juramento de que crê em liberdade de religião. O que este novo Papa está dizendo? 4 coisas que ele disse. Uma delas é unir os protestantes e os católicos. Não é uma boa? Todas as igrejas estarem unidas? Uma união só? Que sublime! Não é isso que Jesus pediu? Que todos sejamos um só? Olha aí, uma grande inspiração. Mas essa inspiração tem algo que não está certo aí. Como pode os dois andarem juntos se não estão de acordo? E para qualquer pessoa intelectual, essa é a coisa a se fazer.
Mas conforme a Bíblia, é a coisa errada a se fazer. A Bíblia diz que eles fariam isso. Vamos um pouco adiante. Neste tempo, Ramsés no Egito estava crescendo, seu poder estava crescendo, o homem natural Ramsés estava crescendo. O homem natural, o anticristo, está crescendo agora, por meio de política. Ele já chegou à Casa Branca em religião, ele deixou todo o povo tão confuso que eles, de fato, se deixaram levar por isso. E os líderes denominacionais, praticamente cada igreja que há na nação, já está na confederação de igrejas. Ramsés está crescendo. Estão todos se unindo. E é isto que eles terão. E o que isto causa? Constitui um poder, uma besta, exatamente como a primeira. Okay. Então, há uma perseguição que vem sobre todos aqueles que não se unirem a isso. Aqui é onde virá uma perseguição. E prepara-te. Qualquer edital do governo, você corre para cumprir, e você ainda toma a própria citação bíblica, não, porque nós estamos baixo o governo e temos que respeitar e temos que fazer. Vai, continue assim. Tu seria o primeiro a dobrar o seu joelho diante daquela estátua de Nabucodonosor. Se isto ferir a sua fé, recentemente passamos por um caos a nível mundial, e parece que foi predito e profetizado pela própria palavra. Disse que não ia adiantar. Você podia se esconder lá de baixo que não ia adiantar. Mas aí de repente, do nada, surgiu a salvação do mundo. E pessoas ao milhões entraram nisso. E muitas pessoas hoje estão deixando de viver, encurtando as suas vidas. Problemas. Não se pode falar sobre isso, mas vocês sabem do que se trata. E olha que ninguém foi obrigado. As pessoas correram por conta própria, para em busca. Por quê? Porque confiaram mais no que esses governos mundiais estavam falando do que na sua própria fé. As coisas serão provadas dessa forma. Como vai ser provada a sua fé? Vejam. Então há uma perseguição que vem sobre todos aqueles que não se unirem a isso. E um boicote. Será tarde demais então. Você já recebeu a marca. Não diga, eu farei isto então. Melhor fazer agora. Ramsés estava crescendo. O que aconteceu, irmãos, foi só uma preparação. O que aconteceu foi só uma preparação. Quando nós olhamos para a palavra, nós temos que, não podemos ser meninos inconstantes, levados por vento de qualquer coisa. Mas quando nós olhamos para a palavra, os reis, quem são os reis? Aqueles que dominam, têm o poder em suas mãos, darão poder à besta. Os reis desta terra têm que dar esse poder à besta. Nós sabemos que o que esta besta é um poder político, religioso, misturado, tudo. Mas lembre-se, enquanto Ramsés
Enquanto Ramsés estava crescendo em poder no Egito, Deus tinha Moisés no deserto. Ele estava crescendo também. Então, se há um lado trabalhando, há outro lado também. Se o inimigo está trabalhando, articulando o que ele tem que fazer, Deus também está trabalhando e articulando e mostrando as formas onde nós devemos andar. Como devemos olhar? Ele estava crescendo também. Deus tinha Moisés no deserto, ele estava crescendo também. Ramsés tinha um sistema político, Deus tinha um sistema espiritual sob um profeta. E agora eu pergunto, o que o profeta disse lá atrás? Eu até esqueci a mensagem, aceitando alguma coisa, a única maneira provista, a única maneira provista por Deus, alguma coisa assim. Era o tema da mensagem, que ele falou, não vai adiantar, mas se eu passar o negócio da minha mão, não vai adiantar, e se eu entrar para dentro, não vai adiantar? O único caminho provido por Deus, acho que é, mais ou menos isso. E aí, prevaleceu a palavra de quem? Porque hoje a ciência diz que não vai adiantar nada você passar o alvejante na mão, que não vai resolver nada. Isso o profeta disse isso lá atrás. O que o profeta disse lá atrás? Deus estava trabalhando aqui, do outro lado. Enquanto o sistema mundial trabalha de uma forma, Deus está trabalhando do outro lado. Nós precisamos ter mentes espirituais para começar a olhar estas coisas. E começar a ver. Porque o diabo tem seus manjares para te oferecer. Deus tinha um sistema espiritual sob um profeta, pronto a ir para falar ao povo. Ambos estão crescendo novamente. Ambos estão crescendo novamente, disse o profeta. Será um confronto, um desses dias. O tempo não está longe quando virá um confronto com o natural. Como a Escritura diz, o natural tipificou o espiritual. Você não pode escapar disso, aí está bem diante de seus olhos, é verdade. Veja, a igreja agora chamando a sair, tornando-se poderosa, o Espírito Santo descendo, os mistérios de Deus sendo revelados e postos em ordem, está vendo? E aqui mesmo, ela já está na Casa Branca, e a igreja está se unindo, amém? Não uma denominação, fora da escravidão, da iniquidade, para longe dos amorreus, um povo que é livre. Um povo que é livre. Deus tinha Moisés, seu futuro profeta, ainda que ele já tivesse profetizado, isso provou que ele estava certo, mas ele ainda estava na escola do deserto, oculto do resto do mundo. Mas ele foi instruído, sendo treinado no deserto. Os inimigos proporão sempre seu sistema, e a incredulidade o aceitará. E a incredulidade o aceitará. Os inimigos proporão sempre seu sistema, e a incredulidade o aceitará, porque o inimigo é um sinal intelectual. Agora lembre-se, há só dois, não se esqueça disso, há só dois poderes. Um é poder espiritual, do Espírito Santo, o outro é o diabo, operando através de poder intelectual, porque foi aí que ele entrou no Jardim do Éden, através de poderes intelectuais, para fazer Eva crer em concepção intelectual contra a palavra. É tão claro quanto possa ser. As crianças poderiam entender isso, está vendo? Está vendo? E é assim que tem sido o tempo todo. Amém. Feche os teus olhos neste momento. Nós viemos até o parágrafo 154. Pai,
Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais esta porção dada-nos nesta noite. Os ensinamentos de uma forma especial, onde tem nos alertado a olharmos o que está acontecendo ao nosso redor. Porque o diabo tem estado ao derredor, mas o Espírito Santo, o qual nos guia, nos guarda, nos livra de todo mal, está ao nosso redor. Muito obrigado, Pai, por abrir os nossos olhos para ver e compreendermos estas coisas, o tempo em que nós estamos vivendo. Dai-nos graça, ó Pai. Se temos falhado em alguma coisa, ó Deus bendito, Tu és bondoso e misericordioso para nos ajudar a consertarmos. Se temos fraquejado em alguma coisa, ó Deus bendito, ainda a Tua graça e a misericórdia está apenas para os Seus eleitos. A misericórdia e a graça ainda se encontram, porque está no trono de Jesus Cristo, que são os seus próprios súditos. Ali é onde tem graça e misericórdia, são os seus filhos, ó Pai. Por isso clamamos, tenhas piedade e misericórdia de todos nós, ajudando-nos a entender os teus mistérios, a entender como nos posicionar como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Possa selar nossas almas com a sua palavra. Essa é a nossa oração e o nosso pedido. Derrame sobre suas bênçãos, sobre todos os teus filhos que aqui estiveram presentes, como aqueles que estiveram conectados conosco através da internet. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo e te pedimos todas essas bênçãos. Amém e amém. Nós vamos até o 154, desta mensagem. Essa mensagem nós já lemos por 2 vezes e graças a Deus estamos lendo agora novamente e tem nos ajudado, a entender melhor o tempo que nós estamos vivendo. Se há alguma dúvida aí, se não conseguiu captar o que foi dado nesta noite, torne aí, tomar o play, volte aí nesse canal Tabernáculo do Senhor em Ariquemes, e aí você pode assistir novamente, todo o seu tempo. Eu sempre gosto de ouvir novamente os cultos, porque é nos dado coisas que muitas vezes, para mim, passa por alto. Para mim, passa por alto. E quando eu escuto novamente, então ali eu consigo captar aquilo que passou por alto. Então aproveitemos melhor o nosso tempo. Aproveitemos. Essa é a nossa oração e o nosso conselho que eu deixo a todos vocês. Cuide, tome muito cuidado. Estamos vivendo tempos em que precisamos estar buscando sempre o consolo de Deus, a proteção divina e a misericórdia dele sobre nós. O mundo está em um alvoroço. Nossa cidade está em um alvoroço completo e nós precisamos estar na quietude do Espírito. Se estivermos na quietude do Espírito, Deus poderá nos falar. Se estivermos nesta correria que o mundo se encontra, Deus não vai poder falar com você. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender todas estas coisas. Amém? Nós vamos agora citar aqui os nossos irmãos que estiveram conectados conosco. Para nós sempre é uma honra ter todos vocês aqui conosco, através deste canal, através deste meio que Deus nos proveu para que tivéssemos este companheirismo em torno da palavra. E para nós é uma felicidade, gratidão sempre por ter vocês aí do outro lado. Estiveram conectado conosco nosso irmão Genair Teixeira, irmã Cida de Montenegro, irmã Maria José de Alto Paraíso, Rondônia, irmã Raquel Souza Jandira São Paulo, irmão João Carlos Jandira São Paulo, irmão Cosme Francisco Jandira São Paulo, irmão Marlúcio dos Santos Eloá Quenara Alto Paraíso, Rondônia, irmã Keren Apuc Tangará da Serra Mato Grosso, irmão Carlos Gomes Jandira São Paulo, irmão Rodinei Antônio Betim Minas Gerais e pastor Ailton Dantas Jandira São Paulo, irmão Ivonete Lopes Rio Grande do Sul. Deus abençoe a todos. E aqueles que não comunicaram suas audiências,
não conseguiram, às vezes não tem quem possa fazer isso aí, né, ou às vezes não sabe, mas aqui nós sabemos que vocês estão aí do outro lado. Sejam todos abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que está aí, mas não sabemos quem está aí. Por isso que nós não conseguimos falar os nomes, né? Mas Deus possa retribuir, né, a todos vocês aí, que sempre mesmo anonimamente não conseguem, mas estão aí do outro lado tendo esse companheirismo com todos nós. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvor, e após o louvor já estaremos encerrados por hoje. Amanhã, às 9 horas da manhã, escola dominical, todos estão convidados. Com 7 anjos desceu à terra, trazendo liberdade, Cumprindo sua promessa, no monte pôr do sol, fez soar a sua voz, trazendo o mistério e revelando para nós que agora é Ele, cumprindo sua palavra, um povo triunfante que carrega aquela espada em outra dimensão. Muito em breve irão entrar, deixando este mundo, regressando ao seu lar. Com 7 anjos
Deus abençoe também o nosso irmão Letácio Marcel Alagoas, né? Esteve conectado conosco. Deus abençoe a todos.